Você já sentiu como se alguém te observasse, mesmo estando sozinho? No coração agitado de São Paulo, o Mosteiro da Luz guarda um segredo que desafia a razão e perturba até os mais céticos. Durante uma restauração rotineira, os trabalhadores fizeram uma descoberta que parou o tempo. 2 múmias ocultas dentro de uma parede centenária. O que deveria ser apenas uma manutenção se transformou em um dos achados mais enigmáticos da história urbana brasileira. As múmias estavam deitadas, uma sobre a outra, como se tivessem sido colocadas ali com um propósito sombrio. A pele ainda preservada, as mãos em posição de oração. Mas quem faria isso? E por quê? Especialistas afirmam que as mulheres mumificadas são freiras que viveram ali séculos atrás. A fé delas era inabalável, mas algo em seus semblantes contava uma história de sofrimento. As análises revelaram sinais de desnutrição, perda de dentes e um final cruel. Uma fé que talvez tenha sido usada como punição. A prática da mumificação não fazia parte dos rituais católicos da época. Isso causou espanto nos estudiosos. Mais estranho ainda foi o ambiente onde estavam, um espaço construído para preservar os corpos. Alguém queria manter aquelas freiras ali, em silêncio, escondidas, longe dos olhos do mundo. Com o tempo, outro corpo foi encontrado. Um terceiro cadáver mumificado, escondido abaixo dos 2 primeiros. A estrutura parecia um túmulo secreto, cuidadosamente planejado. Isso levanta uma questão inquietante. Quantos mais podem estar enterrados dentro das paredes do mosteiro? Se isso está te deixando desconfortável, prepare-se. Muitos visitantes relatam sentir arrepios ao entrar no local. O ar é denso e o silêncio parece conter vozes presas no tempo. Há relatos de sussurros, sombras que atravessam os corredores e sensações inexplicáveis. O mosteiro parece vivo, mas os mistérios não param por aí. Do outro lado da cidade, na Liberdade, está a Capela dos Aflitos. Construída sobre o primeiro cemitério público de São Paulo, ela é o último lar de indigentes, escravizados e criminosos sem nome. Um solo saturado de dor, lamento e abandono. Lá, o ambiente é carregado. Missas acontecem normalmente, mas muitos fiéis sentem calafrios mesmo em plena luz do dia. Em noites mais escuras, dizem ouvir orações antigas, choros abafados e sinos tocando sozinhos. O clima muda e ninguém permanece lá por muito tempo. Ao lado da capela está o famoso Beco dos Aflitos. Foi ali que o soldado Chaguinhas foi enforcado após liderar uma rebelião. A corda arrebentou 2 vezes antes da execução. O povo clamou por misericórdia, mas na 3ª tentativa ele foi morto. E algo estranho ficou no ar desde então. Muitos acreditam que seu espírito ainda ronda o local, especialmente em dias de pouca luz. Há quem diga que Chaguinhas protege os inocentes, outros que ele busca vingança. A verdade é que poucos se arriscam a passar ali sozinhos. A presença é pesada, inquestionável. Os 2 lugares, Mosteiro da Luz e Capela dos Aflitos, estão ligados por algo além da fé, o mistério. A cada década que passa, mais histórias vêm à tona. É como se o passado se recusasse a ser enterrado, como se aquilo que foi escondido agora quisesse ser revelado. O Museu de Arte Sacra, que abriga parte das relíquias do Mosteiro da Luz, tenta manter os vestígios dessas histórias sob controle. Mas alguns acreditam que não são apenas objetos em exposição, são portais. Fragmentos de energia que ainda vibram, ainda sentem, ainda observam. Mesmo com explicações científicas para o estado das múmias, a pergunta continua: por que foram seladas ali? E por que em posições tão específicas? Teriam sido vítimas de algum ritual? Ou guardiãs de um segredo que nunca deveria ter sido desenterrado? As freiras escreviam cartas com visões estranhas antes de morrerem. Algumas falavam de sombras nos corredores, de presenças que apareciam durante a noite. Talvez essas visões fossem mais reais do que imaginavam. Talvez o mosteiro nunca tenha sido um lugar de paz completa. E a Capela dos Aflitos, apesar de estar em meio ao movimento da cidade,
parece desconectada do tempo. O vento ali sopra diferente. As velas apagam sozinhas. E os nomes dos mortos continuam sendo murmurados por vozes que ninguém consegue identificar. O que assusta não é só o que foi encontrado, é o que ainda está escondido. E se cada parede guardasse uma nova história? E se cada canto desses lugares sussurrasse verdades que ninguém quer ouvir? É como se os esquecidos gritassem por atenção, e agora, finalmente, estão sendo ouvidos. Se você chegou até aqui, já sabe que essa história não é apenas sobre o passado, é sobre o agora, porque o que está enterrado nem sempre está em descanso. E quando mexemos com o que dorme, temos que estar prontos para ouvir o que ele tem a dizer. Então, se você gosta de histórias sombrias, lendas urbanas reais e mistérios que desafiam a lógica, inscreva-se agora no canal, deixe seu like e comente o que mais te arrepia nessa história. Tem muito mais vindo por aí. Mas cuidado, quanto mais você mergulha no desconhecido, mais difícil é voltar.